Sejam muito bem-vindos! Hoje eu vou abrir meu coração e contar uma parte muito íntima da minha vida e falar sobre aquilo que muitas vezes ninguém vê por detrás de um sorriso. E neste vídeo eu quero contar como tudo começou, como eu percebi que alguma coisa não estava bem comigo e como eu descobri que eu estava enfrentando a depressão, uma depressão, e principalmente o que a depressão fez comigo. Olá, eu sou da Inocente, seja muito bem-vindo ao meu canal e eu hoje quero compartilhar com vocês uma história que durante muito tempo foi difícil para mim aceitar e principalmente falar dela. Não se esqueça de subscrever-se no canal, deixar seu like e compartilha. Talvez olhando para mim, as pessoas nunca imaginariam o que acontece dentro de mim, porque muitas vezes nós conseguimos sorrir, conversar, cuidar da casa, cuidar da família e continuar a nossa rotina normalmente, enquanto que por dentro estamos completamente cansados. Não foi simplesmente eu acordar um dia e perceber que, olha, eu estou com depressão. Durante muito tempo eu não sabia o que eu estava a sentir e nem fazia ideia de que aquilo que eu estava a sentir era que eu tinha uma depressão. Eu nem imaginava o que era uma depressão, nem fazia ideia mesmo do que era uma depressão. Era algo que a gente via nas novelas ou em filmes, não é? A vida real, nós aqui nunca tínhamos esses casos. E eu sentia que algo dentro de mim havia mudado, como se uma luz interior havia se apagado. Haviam dias que eu acordava extremamente cansada e sem energia e sem motivação. Eu própria não conseguia entender o porquê. Eu estava cansada emocionalmente e muitas vezes eu mesma não conseguia explicar o que estava sentindo. E se alguém me perguntasse, Deina, o que se passa contigo? Eu não sabia responder, simplesmente dizia, não sei, não sei explicar. E essa era a pura verdade, eu não estava a mentir, eu não conseguia explicar o que eu estava a sentir, mas e nem conseguia dizer que eu tenho algum problema. A maioria das vezes eu dizia mesmo, está tudo bem, ou se a pessoa fosse mais íntima comigo, aí eu dizia, olha, eu não sei o que está a passar, eu não consigo explicar, não sei explicar, dizer o que estava a passar. No início eu pensava que fosse apenas uma tristeza e aquilo que eu estivesse a sentir e que fosse passar. Eu, às vezes, perguntava-me se estaria apenas cansada. Havia uma contradição muito grande dentro de mim e que eu queria uma ajuda, mas ao mesmo tempo eu não sabia como pedir ajuda ou a quem pedir ajuda. Queria conversar ao mesmo tempo, mas eu não sabia o que dizer. Queria que alguém entendesse aquilo que eu estava a sentir, mas sem eu conseguir colocar esse sentimento em palavras. Quando me perguntavam por que eu estava triste, eu pensava comigo mesma, eu também queria saber por que eu estava me a sentir assim, eu também queria saber por que eu estava me a sentir assim e eu não encontrava as respostas. Mas chegou um momento em que eu percebi que aquilo que eu estava sentindo era muito além de um simples cansaço ou uma tristeza. E com o passar do tempo, foi aumentando a tristeza e com ele veio um vazio enorme e um cansaço mental que só aumentava. Comecei a olhar para mim e a perceber que eu já não era a mesma pessoa. Às vezes procurar ajuda começa com estas poucas palavras. Eu não sei o que está a acontecer comigo, mas eu sei que eu preciso de ajuda.
E foi nessa altura que eu decidi procurar a ajuda de um profissional e descobri que estava com a depressão. Aceitar não foi assim tão fácil, porque existe preconceito quando falamos sobre a saúde mental. Às vezes as pessoas pensam que a depressão é falta de força de vontade, é falta de fé ou simplesmente a vontade de queremos chamar a atenção. Foi o que eu senti na pele, essas palavras, e é muito triste e doloroso, porque a pessoa ainda está a tentar entender o que se passa com a pessoa e infelizmente a pessoa não consegue apanhar conforto onde deveria estar a apanhar e só vem as críticas, críticas e mais críticas. Só quem vive na pele sabe que não é assim. Nós não queremos chamar a atenção, nós não estamos com uma preguiça, nós não estamos com falta de fé, nós até temos a fé, queremos rezar e temos vontade de rezar. A fé não é afetada pela depressão. Depressão é uma coisa, a falta de fé é totalmente diferente. Ela foi entrando em várias partes áreas da minha vida e foi entrando aos poucos. A depressão mudou muitas coisas em mim, mudou a maneira como eu me vejo, mudou a forma como eu enfrento determinados dias, comecei a duvidar de mim, a questionar-me o meu valor e a pensar que talvez eu não estivesse a fazer o suficiente para sair daquela fase. Coisas que antes faziam parte da minha rotina, coisas simples começaram a parecer difíceis. Tinham dias em que levantar da cama parecia uma tarefa enorme. Já sentia um peso enorme dentro de mim. Eu sabia que tinha coisas para fazer, responsabilidades para cumprir, mas por dentro eu simplesmente não tinha forças. Existem momentos em que eu simplesmente queria ficar sozinha. Também houve momentos em que eu queria simplesmente afastar-me de tudo e de todos, não porque eu não amasse as pessoas à minha volta, mas porque eu não conseguia explicar o que estava a acontecer comigo e eu estava cansada de todo mundo ficar a perguntar o que estava a acontecer contigo, por que eu estava assim, por que eu andava triste, por que fala e tu não consegues falar e aquilo deixava a pessoa ainda mais frustrada, então eu preferia mesmo afastar-me de todos, ficar num cantinho, estar sempre isolada e quietinha. É muito difícil a gente explicar para quem nunca passou por isso. Quem não tem uma depressão pode ouvir aqui o meu vídeo e achar que, mas que chiliquinho. Não, é algo mesmo sério. É uma força interna, quebra-se tudo. Uma luz tua própria que apaga-se. E tu sentes uma dificuldade de fazer as coisas simples, algo que parece muito simples, como acordar e tomar um banho. Estou aprendendo a não me culpar por aquilo que eu sinto. E principalmente estou a aprender que ter depressão faz parte da minha história, mas não é toda a minha história. Continuo sendo a Deina, continuo tendo os sonhos, meus desejos e vontade de viver. Quero mostrar os meus dias bons, os meus dias difíceis, as minhas lutas e também as pequenas vitórias. Porque eu acredito que falar sobre aquilo que vivemos pode ajudar outras pessoas a perceberem que elas não estão sozinhas. Esta é a minha história e hoje eu estou pronta para começar a contar. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer muito por ter ficado comigo. E se este vídeo tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que possa precisar de ouvir esta mensagem. Talvez a minha história hoje possa ajudar alguém que esteja a passar por algo parecido e ainda não conseguiu falar sobre isto. E se você sentir-se confortável, deixa nos comentários a sua história. Você não precisa contar nada que não queira.
mas quero que saiba que aqui existe um espaço para conversarmos. Eu sou da Inocene, esta é a minha história, eu sofro com a depressão, mas a depressão não define quem eu sou. Obrigada por me ouvirem, por estarem aqui e por fazer parte desta caminhada. E é esta caminhada que eu quero compartilhar com vocês. Até o próximo vídeo. Deixar seu like e compartilha.